Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem um enorme prazer de receber a Jamile Leão, que é Head de Financial Services na Capgemini. A Jamile está retornando ao podcast para contar para a gente as novidades, né, encontradas no segundo estudo do Open Finance Maturity Index Brasil, Capgemini 2024. Jamile, puxa, obrigado demais aí por você ter aceito novamente, né, o nosso convite. E, se possível, pô, já conta um pouquinho, né, dos bastidores, da metodologia, né, que é uma coisa que eu mesmo fiquei assim, puxa, como isso foi planejado, como foi pensado, né, como é que foi construída, né, essa curadoria. Então, por gentileza, conta pra gente aí como é que Perfeito. foi esse trabalho. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada por me ter aqui nesse canal maravilhoso. Obrigada pelo convite e estou super animada aqui para compartilhar com você tudo que a gente descobriu. Mas como é que surgiu o Open Finance Index, né? A gente está na segunda edição e a nossa visão desde a primeira edição era assim: como é que eu vou medir resultado do Open Finance brasileiro, né? E aí, o que que era resultado na nossa visão? Era geração de negócio, né? Então, desde o ano passado que a gente tem buscado aí o quanto é possível discutir essa evolução de negócios aí a partir do Open Finance, né? Esse é o mote por trás do nosso trabalho, né? Esse ano, a gente já tinha uma visão de que o mercado tinha evoluído, né? Então a gente tinha expectativa que a maturidade das empresas envolvidas no Open Finance ia crescer e do consumidor também, né? Então aí a gente foi com essa ideia na cabeça, né? Como é que a gente faz a pesquisa do relatório? É importante dizer, né? A gente tem três partes, né? Uma parte é super relevante que a gente vai conversar com os executivos que estão construindo o projeto brasileiro, né? Então a gente conta aí com mais de 40 entrevistas com executivos de diversos tipos de empresa, desde incumbentes até fintechs, passando até por outras indústrias, né? Então, eu vou conversar com varejista, vou conversar com diversos players para entender a visão deles, né, sobre quais são os grandes desafios, o que é interessante abordar, né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, a gente tem uma entrevista com que aí é uma pesquisa, na verdade, né? Uma pesquisa que a gente dispara para as empresas que estão envolvidas na construção do Open Finance, do ecossistema. Então, não é o consumidor, a empresa consumidora do Apple, do Open Finance, mas é a empresa que está construindo esse ecossistema, né? Então, a gente conversou ali com ITPs, a gente conversou de novo com incumbentes, mas aí a conversa ela é uma pesquisa. E tem uma pesquisa com o consumidor final, que aí é, assim, de fato, quem consumiu as experiências de Open Finance. E aí é uma opinião, né? O que, que ele está achando, se ele está gostando, se está fazendo sentido para ele, e se ele está conseguindo extrair valor para ele mesmo do Open Finance. E aí, dentro dessa toda essa grande pesquisa, a gente incluiu esse ano também uma visão de como será o Open Finance na visão do ecossistema daqui a muito tempo, né? Então a gente colocou um horizonte ali de 2030, né? Então mais de 5 anos, que são os futuros possíveis. Aí a gente contou com um especialista aqui da Capgemini, é um cara super estudioso, que é o Van Cleide, que ele está à frente aqui, né, dos nossos times de delivery. E ele também é um pesquisador. E aí ele fez toda uma metodologia para entender quais seriam os possíveis futuros que a gente tem aí para o Open Finance. Ele mapeou mais de 30 futuros possíveis, e dentre esses 30 a gente coletou três principais ali para trazer dentro desse relatório, que está bem grandão, né? Ele tem mais de 100 páginas aí, e ele conta bastante de como a gente está evoluindo no contexto do Open Finance. Não, fantástico, fantástico. E, poxa, muitíssimo parabéns aí, né, por todo esse trabalho. Imagino a complexidade, né? Mas, assim, também muito interessante, né? O foco realmente em resultado, né? Que
acho que todo mundo fica assim ansioso, né, querendo entender, né? Mas aí, Jamile, uma coisa que, né, começar aqui por um ponto interessante, né? A gente virou, o Brasil realmente virou líder global em Open Finance. Isso é fato? Isso é fato consumado. A gente tem aí diversas fontes que provam para a gente que isso é real, tá? A gente teve um encontro mundial, aí não tem a ver com report, né? Extra report, mas um encontro mundial, cerca de um mês e meio atrás, que ia discutir o Open Finance e as finanças do futuro, né? Se chamava Finance of Tomorrow. E aí foram diversos representantes do mundo inteiro que vieram discutir essas finanças do futuro. E era super legal, porque em todas as frentes de discussões, o Brasil estava ali como um especialista, como um cara que já passou e já fez essa construção, né? E era sempre um benchmark, né? Os aprendizados do Brasil, que deu certo no Brasil, que deu errado no Brasil, né? Então ficou muito essa discussão de tanto para Open Finance quanto para Instant Payments, né? Teve outras discussões também, mas aqui para o nosso tema, então essas duas visões ficaram muito fortes, né? E a gente, como companhia internacional, a gente também observa isso, né? Então, nos nossos reports, por exemplo, a gente acabou de colocar um outro report que é mundial, que fala sobre pagamentos, que é o World Payment Reports, né? E ele mostra claramente o quanto o Brasil está à frente das outras nações quando a gente discute os instant payments. Então, o Brasil sim está sendo referência mundial, né? Então, toda vez que a gente é, 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 tem alguém buscando, ai, como é que está acontecendo, como evolui, etc., a gente acaba virando referência aí, sendo consultado para entender que a gente já aprendeu, né? Principalmente porque a abordagem que a gente fez é mais ampla que outras regiões, e aí a Europa está seguindo por esse caminho. Estados Unidos já tinha uma abordagem assim, mas ela era drivada por mercado, então está começando a querer institucionalizar isso também. Então a gente é sim hoje o case mais maduro do mundo, tá bom? Poxa, incrível, né? Incrível. Somado ao Pix, né? Realmente deve estar todo mundo querendo entender, né? Como é que esses caras fizeram isso, né? Aí alguns Exatamente. números aqui, Jamil, só para você também poder comentar, né? Eu vi que vocês falam, né? 65% das empresas, né? Aí das instituições financeiras já tem atividade de Open Finance desenvolvida, né? 32% em fase de rentabilização, né? Um aumento aí em relação aos 27 do ano anterior, né? 53% das empresas afirmando também que estão investindo mais em Open Finance do que no ano passado. E 43,8, assim, 43,8 milhões de consentimentos ativos, né? 946 instituições cadastradas. Quer dizer, são realmente. Como é que você vê, né, esses números assim? Qual é a sua avaliação, pelo menos nesse aspecto? São números que impressionam, né? Impressionam outras regiões. Então, aí, se a gente for falar de volume, né? A gente está atrás da Índia, que, poxa vida, né? Tem 2 bilhões de pessoas. Não. E a gente tem Estados Unidos, aí que tem 300 milhões, né? De usuários, de pessoas, né? Então, olhando para essa questão, a gente já está muito maior do ponto de vista de adesão das pessoas, né, dos consumidores ali. E os resultados, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado de fazer essa avaliação, né? Porque, embora nós já tenhamos aí números expressivos, e eles são realmente impressionantes, essas outras regiões já estão operando Open Finance pelo menos 2 anos antes da gente, né? Então tem aí um gap mesmo de maturidade, de, de, de desenvolvimento de casos, de maturação e principalmente aquilo que a gente falou, né, de geração de negócios, né? Então a gente estava construindo as peças técnicas, né? O ano passado ficou
muito patente isso no report. Todo mundo falava: não, não, eu estou aqui construindo as peças técnicas. Quando acabar o regulatório, aí eu vou começar a passar a pensar em negócios. Esse ano, né, a gente já tem as empresas dividindo um pouco mais a energia, porque ficou claro que o regulatório não vai acabar nunca, né? E que eles precisam então começar a extrair esse valor. Então a gente está, né? Se for comparar em geração de negócios, aí a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque já tem regiões mais maduras e brincando há mais tempo nesse play, né? Mas de volume, sim, o caso brasileiro é muito impressionante. Não, interessante. Porque aí tem o outro lado, né? Alguns números, por exemplo, aqui, taxa de conversão, né? De 43% nas jornadas de consentimento e pagamentos, né? Mostrando que mais da metade das tentativas de transação estão falhando, o que é um obstáculo aí grande, né? Você, assim, porque acho que é natural também, né? Do ponto de vista até, né, de sistema, da complexidade, né, envolvida, ainda se ter uma série de ajustes aí, né, técnicos acontecendo, né? É, Mas outro número aqui que também chama atenção é a maturidade, né, do consumidor caiu para 4,7, né? Quer dizer, de alguma forma as pessoas ainda não. Aí é o que você está falando também, né? Se o foco foi o técnico, né, está chegando a hora, né, vamos dizer assim, de melhor comunicação, né, melhores propostas de valor, né, jornadas mais simples, né? É, é isso, né? Um pouco também. essa questão da falha na jornada, ela é muito importante, né? Quando a gente foi perguntar para o consumidor final se ele estava satisfeito, a gente tem até metade das pessoas que disseram que consumiram Open Finance satisfeita com as experiências, né? Então deram nota 7, 8, 8 e 9. Não tenho certeza, acho que é 8 e 9. Mas cerca de 40% das pessoas deram essa nota. Então, assim, não é que é extremamente insatisfatório, né, a experiência. O que está acontecendo? A gente está no meio da construção dessas peças técnicas, né? Agora já não está mais, a gente já, já passou esse drama aí mais problemático. Mas as jornadas ainda estavam muito complexas, porque a interoperabilidade do Open Finance brasileiro, ela foi construída de um a um, né? Então, pensa que para cada aplicação ela foi desenvolvida de uma forma que às vezes não funciona o canal de determinada outra instituição. Então, há muitas falhas, havia ainda muitas falhas nas jornadas, né? Então, tem isso, né? As falhas técnicas, que a gente teve bastante problema, mas que o ecossistema está trabalhando muito forte para resolver. E a gente tem uma outra ponta que é a complexidade da jornada. Aí a gente está falando de jornadas com redirecionamento, que começa num canal, acaba no outro. Aí o consumidor ele vai ficando muito desconfiado. Quanto mais quebrada, né, e com, com bloqueios a jornada fica, mais o consumidor tem reticências em usar aquele serviço. Tem isso junto com a construção de que a gente sempre diz para ele não compartilhar dados. Agora a gente está pedindo, e essa jornada não necessariamente é fluida, né? Então isso acaba impactando, sim, enquanto a gente está chegando até o final, né, com esse consumidor. Então, por isso que a gente ainda tem uma quebra. Quando a gente tiver lá, daqui a pouquinho já, né, a jornada assim de redirecionamento pronta, a gente espera, né, o ecossistema está esperando que haja uma evolução boa aí nas conversões e aí na satisfação desse consumidor final. Bacana, bacana. Uma coisa também interessante aqui, né? Essas quatro categorias, né? Os quatro quadrantes, né? Que vocês definiram, né? Estrela do Norte, fora da curva, corrida para lugar nenhum e atrasados, né? Você pode comentar um pouquinho assim de cada um, né? Posso? Não sei se imagino que o Estrela do Norte aqui, né? É quem esteja também conseguindo aí melhores resultados, né? Como é que vocês se enquadram frente aí? E também cases que você tem aí também para comentar, por gentileza. Perfeito.
Eu até só vou voltar um ponto atrás, que eu não dei resposta para uma coisa que você me perguntou, que é a maturidade do consumidor, que acabou caindo, né? Não é só pela jornada, mas também pela confiança que ele está tendo no mercado financeiro, tá? Daí tem uma questão até que é além do Open Finance, tá? A confiança do consumidor final, ela caiu como um todo quando a gente avaliou o mercado financeiro. Então, isso refletiu, de certa forma, na maturidade do Open Finance, porque a gente mede confiança, é um dos itens do nível de maturidade do consumidor, né? Isso aliado ao entendimento, né? Que é aquilo que a gente fala. Não posso explicar para o consumidor o que é Open Finance, né? Mas ele entender o que é Open Finance contribui ali para a maturidade dele. Então, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente então tem, por esses dois fatores, tanto o conhecimento que ele tem sobre o que é Open Finance, quanto a confiança que ele tem no ecossistema, acabou dando uma puxada para baixo aí do ponto de vista de maturidade. Nós incluímos alguns itens, né, na medida da maturidade e ele foi muito bem. Então, o brasileiro, quando a gente avalia a maturidade digital dele, é muito boa. Ele sabe guardar os dados dele, ele sabe o valor desses dados, né? Então, isso acabou contribuindo também para a manutenção ali dessa maturidade, senão ainda teria sido bem menor. Agora voltando ali Legal. para a pergunta que você tinha me feito, né? Como é que a gente fez essa matriz aí de maturidade? Porque o ano passado a gente deu um número frio, né? Era uma estatística, era o número que mostrava qual que era a maturidade das empresas no global, né? Independente do tamanho, independente de como elas estavam atuando. Eu falei, poxa, esse número ele não está tão bom para dizer qual que é a maturidade. Vamos tentar plotar as empresas em dois eixos, né? Então a gente colocou no eixo X toda a evolução técnica dessa empresa, né? Então, o quanto que ela está pronta do ponto de vista tecnológico, né? E ela está ali compliance, e no eixo Y, a gente colocou a geração de valor dela, né? Então, quanto que ela está ganhando de dinheiro, quanto que ela está extraindo valor, porque o Open Finance não é necessariamente só ganhar dinheiro, né? Então, tem ali diversos itens que vão compor aí os dois eixos, e eles foram extraídos do índice de maturidade, a gente só plotou, né? E aí a gente distribuiu, então, os respondentes nessa matriz. E aí o que foi interessante? A gente esperava mesmo dar de cara com essa matriz desse jeito. A gente vê que a maturidade difere muito entre os players. Então tá 6,7, mas tem cara com 9 e tem cara com 3. Né? E aí, esses nomes aí que a gente deu foi exatamente para classificar os comportamentos, né? Então, o que que é o cara lento? Eu vou começar pelo North Star, que é a Estrela do Norte, que foi o primeiro que você disse. O Estrela do Norte é aquele cara que está tão bem tecnicamente e bem extraindo valor mesmo. Então, ele está ganhando dinheiro e ele já está com um preparo muito bem do ponto de vista técnico. Então, ele é o cara que guia a matilha ali, né? Que está todo mundo olhando e se inspirando nesse caso. A gente tem um outro que a gente chamou de corrida para lugar nenhum, que é aquele cara que gastou muita energia ficando compliance, eu tendo uma maturidade técnica, mas ele esqueceu de pensar em como é que ele extrai valor, como é que ele gera dinheiro, né, a partir do Open Finance. E aí, então, ele tá ali, gastou um dinheirão, mas ele não está vendo o retorno ainda desse investimento. O fora da curva é aquele cara que é sortudão, que ele nem está pronto tecnicamente, mas já está ganhando dinheiro, né? Que a gente fala, uau, como é que você está conseguindo fazer isso? Né? Então tem casos assim. E o lento é aquele cara que nem está compliance ainda e nem está extraindo valor ainda. Então ele está ali meio perdido no contexto do Open Finance ainda, está precisando de ajuda, né, para chegar ali mais próximo aos estrelas do norte, né? Então a gente tem aí essa distribuição
sorte, né? Você pode ver que o volume ali de Estrelas do Norte é maior, né? Então, que bom, mostra aí, realmente ele vai decupar o índice de maturidade, que é quase 7, né? Se a gente for dizer que eu coloquei mais itens avaliando ali esse ano do que o ano passado, a gente teria ainda um número maior se eu tivesse mantido, né, a mesma estrutura. O ano passado não dava para medir algumas coisas ainda, KPIs, por exemplo, que eram itens de uma maturidade maior, eu não consegui medir o ano passado. Esse ano eu já consegui, e aí então a gente colocou mais itens para compor o índice esse ano, né? Que era a ideia também. A ideia é que esse índice fosse evoluindo com a maturidade, a gente nunca tivesse um patamar, né? Não tem um cara que está 10 e acabou o Open Finance, né? É uma coisa que vai realmente crescendo junto com o mercado. Então a gente tem esses 4 quadrantes, caras que estão precisando de ajuda e caras que estão muito bem. E aí é legal, por quê? Porque as empresas conseguem se colocar em contexto. Quando eu falo assim, a maturidade é 6,7, você fala assim, ah, tá bom, então eu estou bem, né? Só que se você se compara de fato com quem está ganhando o jogo, você vai ver que você ainda não está, ainda não chegou onde você poderia chegar nesse momento. Perfeito, perfeito. Aí uma dúvida assim, e aí para você também contar, né? Como é que vocês, né, a Capgemini, com base nisso, assim, como é que vocês atuam, né? Que valor vocês, né? Qual é a proposta de valor de vocês para apoiar as instituições? Como é que está sendo feito? Se você puder contar, ia ser legal. Perfeito. A CAP, ela é uma empresa, ela é uma consultora de tecnologia, né? A gente discute, então, desde proposta de valor, mas não porque a gente quer se colocar numa posição de consultor, né, de negócios, mas porque a gente sabe que a solução tecnológica ela vai depender, né, do caso de negócio. Então, a gente avalia desde o momento que essa empresa está pensando o negócio até a sustentação desse Open Finance dela, né? Então, toda a jornada, né, de geração de valor dessa empresa, ela é contida dentro do nosso portfólio de soluções, né? Então, desde o momento que eu vou quantificar os valores, como é que eu vou gerar negócios aqui para minha empresa, até o Open Finance, o regulatório não vai acabar, eu preciso de alguém que mantenha aí esse sistema funcionando, né? E aí a gente então tem uma série de soluções. Onde a gente está focando hoje, né? Que a gente tem visto muita dor do mercado, principalmente na geração de casos de uso, né? Que a gente sabe que é o motor do Open Finance, e no apoio a tratamento de dados, né? Então, soluções ali que vão gerar valor a partir dos dados é onde a gente tem visto mais necessidade do mercado, né? Mas e agora, com a entrada de novos players, é como se a gente desse um passo atrás novamente, né? Tem gente chegando com necessidades que tem gente que já passou há 3 anos atrás, né? Então a gente vê aí um ciclo contínuo de demanda do mercado. Perfeito. Alguns cases assim, você poderia citar coisas que você, né, te chamam a atenção, que fazem aí o olho de todo mundo brilhar, que não está ainda botando em uso, vamos dizer. A gente tem visto, assim, muitos cases que no Brasil, né, a gente teve uma corrida muito importante para que a gente vai chamar de principalidade, né? Então, a busca das empresas por ser o principal canal daquele cliente, né? Então, se a gente for olhar os casos que surgiram no Brasil, eles tinham muito essa ambição, né? Dos últimos 2 anos, a gente teve uma série de PFMs nascendo, uma série de serviços que agregavam ali, de alguma forma, a informação, o dado daquele consumidor em contexto e ajudavam ele a se organizar, a se entender, a evoluir financeiramente. E tínhamos os casos de crédito, né? Que é o low hanging fruit aí quando a gente fala de Open Finance. Então a gente teve esses 2 casos todos para pessoa física, né? Então você vai olhar aqueles
48 milhões de consentimento que a gente tem hoje ativos, a maioria de pessoa física, né? Então a gente tem baixinho consentimento de pessoa jurídica. Mas na real, os cases que a gente deve vir surgindo agora são casos de pagamento, né? E casos de experiências embutidas, né? E aí tem um outro que também é super, pagamento e experiências embutidas, eles estão quase conectados, né? Porque eles vão ser quase a mesma moeda, dois lados, e tem todos os casos de pessoa jurídica, né? Então, quando a gente olha para grandes empresas, talvez elas não tenham tanto interesse assim em Open Finance, mas as pequenas e as médias empresas, elas têm um apelo fortíssimo. E a gente sabe aqui, por outras pesquisas da Capgemini, que esse é o tipo de solução que as empresas estão dispostas a pagar. Ou seja, é aí que de fato eu vou gerar valor e vou gerar negócio para o Open Finance, né? Quando a gente pensa ali de fato em extrair, gerar negócio, extrair dinheiro do Open Finance, são as empresas que vão contribuir aí por grande parte da parcela dos casos. E a gente espera que sejam esses a começar a ser desenvolvidos a partir de agora. Legal, Jamília. Aí, só para. Confesso que esse mundo, por exemplo, o Open Insurance, né? Você pode dar uma foto aí de aonde está, né? Em que momento do plano e o que falta, por gentileza? O Open Insurance ele já tem boa parte das peças regulatórias planejadas já prontas ali e prontas para serem consumidas pelo ecossistema de seguros, né? E ele tem a figura da SPOC, que é como se fosse o iniciador de transações de pagamento de seguros, né? Então, ele tem a mesma funcionalidade ali dentro do ecossistema de insurance. As SPOCs já estão nascendo agora, então a gente tem duas já no ar. Então, se a gente for pensar em tempo, né, tempos e movimentos, é como se o insurance hoje fosse Open Finance de 2 anos atrás, né, tá? As coisas estão começando a ficar prontas, começando a existir, né, e aí as empresas estão compliance, mas elas ainda não estão gerando case, não estão gerando tanto valor. O que a gente percebeu do mercado de seguros? Foi um mercado bem mais conservador, né, para entender ali e até começar a atuar no Open Finance. A gente teve bastante movimentos contra o insurance, né? E agora já está no ar, né? E aí as empresas começam a começar a discutir como extrair esse valor, né? Então, estamos há 2 anos no insurance. Qual que é a grande questão do finance e do insurance? A interconexão entre os dois, né? A interoperabilidade entre os dois cases, né? Eles nasceram juntos, eles estão dentro da mesma regulação, mas eles foram construídos de maneira bastante diferente entre si, né? Então, um se inspirou no outro, mas tecnicamente, como essas plataformas se conversam, é um pouco complexa aí essa conexão. Então, a gente ainda não vai ver, por exemplo, né, com grande volume, bancos consumindo dados de seguradoras e o contrário também, né? Embora seja possível, já esteja previsto ali, né? Então, a gente ainda vai ter a curva de maturidade do insurance para depois haver de fato a conexão entre as duas experiências. E aí assim a gente já caminhar para um Open X, né? Open Everything, sei lá. Ô, Jamil, você falou já do PJ, mas explica só um pouquinho mais do PJ aí, em que pé está. Assim, tudo que aconteceu para a pessoa física está no mesmo nível para PJ ou também tem aí um aninho atrás? Como é que é assim, né, esse ritmo prático da coisa? Se você for pensar da prontidão técnica, as duas jornadas foram construídas juntas, Hum. tá? Então, a gente teve a construção das APIs para a pessoa física e para a pessoa jurídica sendo postas ao mesmo tempo no ar. Eram pessoas que estavam previstas ali dentro
das fases do Open Finance, né? Mas, se você for pensar em desenvolvimento de casos de uso, aí o PJ tem bem menos energia dedicada. Não é que a gente não tenha nenhum caso, não. Se você olha lá no report, tem um tabelão que vai mostrar quais são os casos que existem no Brasil hoje. E esse tabelão, ele mostra que a gente tem casos de pessoa jurídica. Mas é muito inferior em comparação com casos de pessoa física, né? Isso acontece bastante no Brasil, na verdade, se você for pensar, né? Quem é pessoa jurídica no Brasil sabe que as experiências postas pelas instituições financeiras, elas estão sempre um pouquinho inferiores em comparação às experiências de pessoa física, né? Tem uma energia maior sendo dedicada ali para a pessoa física. E a gente viu isso acontecer bastante no Open Finance. Até quando a gente vai conversar, por exemplo, com representantes da Europa, o cara fala assim: Nossa, mas não tem caso de pessoa jurídica por aí. A gente fala: Não, só tem pessoa física. E o cara fala: Não, mas é onde está o dinheiro? O que que aconteceu? Eu falo: Bom, não Interessante. sei. A gente tem algumas teorias por aqui, né? Mas a verdade é que os casos ainda não foram desenvolvidos com tanto volume quanto o PF. Legal. Jamile, para a gente ir encerrando, o Open Data, né? E aí também, né? Você falou do X aí, essa expansão, né? Para novos setores, energia, né? Saúde, que eu acho que, pô, vai ser um negócio incrível, né? É, começando a ser integrado. E aí te pergunto também pelo mundo de investimento. Investimento está no mesmo patamar de tudo que a gente falou? Isso é uma, parece que é uma dúvida pessoal, mas explora aí, né? Energia, saúde, esse Open Data. Isso está acontecendo mesmo? Existem também reguladores de setores, né, específicos em conversa? É por aí? Tem sim, tem bastante coisa. O report traz também quais são os temas que a gente mapeou que estão acontecendo no Brasil. No Brasil e nas principais regiões. Mas por aqui, o que que a gente tem de mais maduro, tá? Então, a gente tem o finance, que é do mercado bancário, financeiro aí já pronto, né? Então a gente só está evoluindo, mas as peças previstas lá atrás, elas estão todas, quase todas no ar, né? Porque tem um encaminhamento de propostas de crédito que ainda não saiu, ninguém está com coragem de discutir. É, o insurance ali, né? Quase perto da maturidade, com todo o roadmap quase pronto também, né? E aí faltando essa conexão. E a gente tem a Ambima que acabou. Ambima? CVM. É uma dessas duas agências que acabou de colocar aí uma pesquisa no ar sobre o compartilhamento de dados de investimento, portabilidade e uma série de outros serviços aí que estão dentro da alçada desse regulador, né? E aí a gente tem um Open Health acontecendo no Brasil, bem uma discussão muito problemática, tá? Que a gente já tem algum tempo fazendo aqui no país. Por quê? Porque aí a gente tem um volume muito grande de players, né? E não tem um regulador único para abarcar esses players. Então aí tem uma discussão muito séria de quem que é o dono desse projeto, quem que regula, tem o governo atuando muito fortemente, né? Então a gente tem diferente do Bacen, por exemplo, não é uma figura governamental, né? É uma figura de mercado, né? Então, ele é um regulador de mercado. E aí, no caso do Health, então, a gente tem outras discussões muito mais complexas para poder fazer a organização desse dado. Qual que é o problema do Health principal? É o quanto é sensível a informação compartilhada, né? E o quanto que ela pode ou não prejudicar o compartilhador, o vazamento de dados. Então, é uma discussão bastante mais delicada, né? Seguros, então, a gente já está vendo acontecer, investimento já está acontecendo, e tem o energy também, né? Aí a gente dependia de uma questão
de regulação mesmo, né, constitucional ali, de o quanto que a gente poderia vender energia até, sei lá, 10 anos atrás isso era impossível, né, por conta da nossa regulação, regulação não, a legislação brasileira não permitia. E aí agora a gente já tem, então, o Energy acontecendo as discussões também, mas ainda é discussão, não tem nada muito pronto. A gente já pode até vender no grid, né? Mas o compartilhamento de dados, o compartilhamento do jeito que a gente imagina aí no OpenX ainda não é possível também para Energy, né? Então tem bastante coisa acontecendo, mas a maturidade ainda muito lá atrás. Então vamos dizer que todos esses caras estão em 2019. E aí a gente ainda tem um tempo aí de trilha para acontecer e para realmente ficar no ar, disponível para o consumidor final. Legal, Ah, legal. e um último caso que eu esqueci, né? O que a gente tem visto é outras indústrias consumindo dados do Open Finance, né? A partir das ITPs, a gente tem aí cerca de 30 já ITPs no mercado, elas estão roteando a informação de finance para outros mercados. Então, o varejo está consumindo dados, a gente tem telecomunicações consumindo dados, a gente tem uma série de players aí que estão. Tá tudo público. Você entrar lá no site, você sabe quem são as outras indústrias, né, que estão consumindo esse dado. E isso é super interessante, porque são informações que eles nunca sonharam ter, né? E agora eles passam a ter e estão super animados aí com o que eles podem gerar de hiperpersonalização, de novas experiências para os consumidores deles do contexto dessas outras indústrias. Perfeito, perfeito. Poxa, sensacional. Fora, né, o estudo aí, né, desse material, o que mais, Jamile, você indica aí para a turma que quiser, né, se manter atualizada? Não sei se pessoas que você segue, canais, quem que você indicaria aí para, né, para quem quer realmente ir mais e mais a fundo no tema? O que que você sugere aí para a turma? Eu vou citar os mesmos do ano passado. A gente tem muita gente legal falando no mundo sobre isso, então o Open Banking Finance deu uma acordada no mundo, então dá para consumir bastantes canais, assim, o da Mary Walker é o meu favorito ali, né? Então acho que esse é um canal super legal. O Let's Open, que virou Let's Media, né? Que tá aí com uma série de novos temas, mas que o foco bastante grande ainda no Open Finance, geração de valor ali, tem bastante coisa legal. A gente tem, gente, é tanta coisa, eu vou precisar coletar aqui uma lista e passar para você, Marcelo, precisa anexar nessa conversa depois, porque tem muita coisa legal acontecendo que a gente pode consumir. O importante, né, é você ir consumindo todo dia, porque é impressionante como está tendo novidade todos os dias, né? Tanto no Brasil quanto fora, né? E aí são coisas que podem inspirar quem está trabalhando com isso. Claro, claro. Poxa, Jamile, olha, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, né, por toda essa conversa, por todo o trabalho, né, que você teve fazendo essa curadoria, liderando, né, esse projeto. Sensacional, acho que, né, você tem aí um reconhecimento do mercado inteiro, né, com esse trabalho e com certeza, né, virão, né, nas próximas versões. Eu acho que é muito bacana, né, você virar aí essa referência, né, vocês como a fonte, né? Quase que a fonte única da verdade, né? Não tão única, mas pô, aqui tem um expertise único, né? Que um esforço enorme, né? De conseguir pô, entrevistar, fazer essa curadoria, consolidar tudo. Então, acho que aí o mercado inteiro só tem que agradecer, né? A Capgemini e você especialmente aí por esse trabalho, né? Então, parabéns demais aí e logo, logo vamos voltar com a próxima edição, hein? Com certeza, muito obrigada pelo reconhecimento e é um canal que também eu sigo, né, com carinho aqui, gosto muito do que você traz. E com certeza a gente está aberto aqui para construir com todo mundo do mercado
E quem quiser ir trazer novidades, discutir com a gente, trazer os casos para a gente já colocando para 25, já as portas abertas aqui para quem precisar, quiser trazer conteúdo e discutir o Profinance, com certeza. Fantástico. Muito, muito obrigado, Jamile. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigada, Valeu. Marcelo. Tchau, tchau. Tchau.